Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com 30 anos em vigor, o real trouxe a estabilização econômica ao país, com uma inflação ainda alta para os padrões de países desenvolvidos, mas controlada. A mudança, no entanto, não foi suficiente para garantir que a economia brasileira tenha um crescimento constante e sustentado. Também não reduziu as desigualdades regionais e sociais do desenvolvimento econômico brasileiro e ainda não garantiu para o país um lugar de destaque no contexto econômico global, para além daquele que o próprio tamanho da economia brasileira já garante. O que é preciso para, além da estabilidade econômica, o Brasil conquistar um crescimento econômico estável e capaz de gerar emprego e renda? Como o resultado do desenvolvimento econômico pode ser melhor distribuído entre as regiões do país e entre as várias camadas da população? E como a economia brasileira pode ganhar mais relevância na cadeia produtiva mundial? O JR 15 Minutos vai discutir o que falta ser feito para irmos além do que o Plano Real já proporcionou para a economia do Brasil. Para tratar desse assunto, o convidado é o economista Sérgio Vale, da NB Associados. Oi, Sérgio, seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz? Prazer estar aqui falando com você. Quem me acompanha nessa conversa é o repórter Emerson Ramos, que participou da produção do documentário Real, o Plano que Mudou o Brasil, que já está disponível no Play Plus, a plataforma de streaming da Record. Mais uma vez, seja bem-vindo, Emerson. Oi, Fara. Olá, Sérgio. Emerson, para o documentário você ouviu quase todos os formuladores do Plano Real. É possível identificar os principais problemas que eles apontam na economia brasileira depois do plano? Olha, Fara, sem dúvida, o problema que mais preocupa os economistas é a questão fiscal brasileira, né? Que é a relação entre arrecadação e gastos do governo, uma questão que está sempre na preocupação de todos, porque sempre que o país gasta excessivamente, a gente tem um risco maior de voltar a ter inflação e, eventualmente, até voltar a ter uma inflação sem controle, né? E, além disso, também, claro, o tamanho do o Estado brasileiro em geral é considerado por esses economistas ainda muito, muito grande, né? Com muitas despesas que poderiam ser evitadas. Agora, Sérgio, antes de tratarmos do que é necessário na economia brasileira pós-real, queria que você avaliasse o que o Plano Real mudou na economia. Quais foram as conquistas do plano? O Plano Real trouxe definitivamente um cenário para a população brasileira de que combater a inflação é importante, né? Ainda há uma parcela da população brasileira mais velha, especialmente, que vivenciou esse período hiperinflacionário e sabe como isso prejudica a população, especialmente quem é mais pobre. Então, acho que tem eu tenho a impressão hoje que quando a gente olha 30 anos depois do Plano Real, se consolidou essa ideia de que inflação é algo muito ruim, especialmente para quem é pobre, e obviamente quando a gente pensa num presidente, num deputado, num senador, num governador que quer se eleger ou tentar se reeleger, a questão inflacionária sempre vai ser um elemento importante, né? A gente está vendo acontecer, por exemplo, esse ano, no início do ano, a gente teve uma inflação de alimentos bastante forte, houve uma pressão muito grande em cima do governo por conta disso. Então, acho que esse legado da população preservar o poder de compra da melhor forma possível e manter essa inflação baixa é algo que o plano conseguiu trazer de uma forma duradoura. Depois de crises cambiais seguidas, o real abandonou sua primeira âncora, que foi o dólar. Se instituiu, então, o chamado tripé macroeconômico, baseado em metas de inflação, câmbio flutuante e estabilidade fiscal. Você pode explicar melhor, Sérgio, como esse tripé funciona e dizer se ele ainda é importante para garantir a estabilidade da economia brasileira? O tripé foi essencial e tem sido essencial, na verdade, para manter uma certa estabilidade da economia brasileira. Naquele momento, quando ela foi implementada, em 1999, a gente tinha acabado de sair da crise cambial, né, a âncora cambial que existia no primeiro mandato do governo Fernando Henrique, e naquela época era o tipo de modelo que se utilizava, não tinha muita alternativa naquele primeiro momento em termos de âncora, né? O importante é que a transição foi muito bem feita da âncora cambial para o tripé macroeconômico, e a gente tem hoje convivido com altos e baixos com o tripé macroeconômico de uma certa forma positiva. Tem momentos piores, tem momentos melhores. Este é o momento, por exemplo, agora que a gente tem algumas dificuldades, que é o tripé que é formado pelo equilíbrio fiscal, pelo sistema de metas de inflação e pela flutuação cambial,
Quando a gente olha a meta de inflação e a flutuação cambial, esses dois elementos estão muito atrelados com um terceiro elemento dessa equação, que é a parte fiscal. Se a situação fiscal estiver muito desequilibrada, você piora a expectativa de inflação, piora a taxa de juros, aumenta o risco dessa economia, a taxa de câmbio deprecia com mais intensidade. E é o que a gente está vivenciando hoje, né? O risco fiscal voltou a aparecer com um pouco mais de intensidade do ano passado para cá, e por conta disso a gente vê um pouco de risco aparecendo com mais intensidade no câmbio, né? O câmbio perde mais valor, está depreciando com mais intensidade, como a gente viu acontecer nos últimos dias, e a expectativa de inflação acaba subindo um pouco. Mas isso não significa que o sistema de metas de inflação, o tripé, está fragilizado, não é isso, né? Ele tem problemas, ajustes que precisam ser feitos de tempo em tempo, mas eu diria que ele continua sólido. Sérgio, você citou a inflação, citou a questão do câmbio. Agora, as contas públicas são o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira até hoje? Esse é o grande problema, Luiz. Tem sido assim ao longo dos últimos anos e o Brasil ainda não conseguiu encaminhar definitivamente uma solução para essa questão. A gente está vendo o governo atual ter uma dificuldade com isso, né? O déficit primário, a diferença entre gastos e receitas, está hoje em torno de 2,5% do PIB. O governo quer trazer esses números para próximo de zero, mas está tendo muita dificuldade para fazer isso acontecer. E quanto mais a gente convive com déficits, né, com diferenças de gastos e receitas, a gente vê a dívida pública crescer, né? E a nossa dívida pública, que está caminhando aí nos próximos anos para chegar a 80% do PIB, é uma dívida alta comparada com outros países emergentes. Ela é maior, comparada com países desenvolvidos, ela é menor até, mas o problema é que ela é uma dívida cara. A taxa de juros cobrada em cima dessa dívida é uma taxa elevada. Então é por isso que há uma preocupação muito grande em você fazer o ajuste fiscal para a gente começar a diminuir esse tamanho de dívida ao longo do tempo, e aí você conseguir, consequentemente, diminuir a percepção de risco da economia, e a taxa de juros começa a cair. Né? O caminho aqui não é da taxa de juros para o fiscal, é do fiscal para a taxa de juros. Então, tudo começa por aí. Né? Por isso que o mercado, os economistas, todos os agentes, no final, estão pressionando muito o governo para fazer esse ajuste fiscal de uma forma definitiva, para a gente lá na frente conseguir ter uma taxa de juros mais baixa. Por falar em questões, em ações realizadas nos últimos anos, Sérgio, sempre se apontou o problema da Previdência como um dos mais críticos. O Brasil já teve pelo menos 2 reformas da Previdência nesses 30 anos. Por que elas não conseguiram resolver essa questão? O Brasil teve várias reformas da Previdência, a mais importante certamente foi a de 2019, que colocou a idade mínima para homens e mulheres, né? Foi a grande contribuição dessa reforma, acabou no final, e está acabando ao longo do tempo, com a aposentadoria por tempo de contribuição. Você vai ter a aposentadoria por idade, né? A gente começa a ficar mais parecido com o resto do mundo. Mas, apesar desse ajuste ter sido muito importante, a gente precisa fazer outras coisas. A aposentadoria rural não foi mexida, a gente ainda tem uma diferença de idade de aposentadoria entre homens e mulheres, né? Mulheres se aposentam com 62, homens com 65, e hoje tem a questão da Previdência. A maior parte dos pagamentos da Previdência são baseados no salário mínimo. A gente precisa ter também um pensamento sobre como é que vai ser esses ajustes do salário mínimo e como é que isso vai impactar na Previdência, né? Cada aumento de R$1 que a gente vê acontecer no salário mínimo, em termos reais, aumenta o déficit da Previdência na casa de R$300 milhões. E aí você tem também a aposentadoria dos militares, que não teve nenhuma reforma acontecendo efetivamente na reforma de 2019. Enfim, a gente precisa de fato conter a Previdência com mais intensidade, porque o déficit continua a crescer ao longo dos últimos anos, e quanto maior o déficit da Previdência, ele acaba pressionando outros gastos. Para acomodar a Previdência dentro dessa conta, e é uma conta pesada, você vai acabar tendo que em algum momento diminuir o custo o gasto com saúde, com educação, com Bolsa Família, com outros gastos que a gente tem na sociedade. Um outro problema relacionado às contas públicas, sobre o qual é preciso falar, é a necessidade de uma reforma administrativa. É uma mudança importante para o ajuste das contas do poder público no Brasil, Sérgio? Reforma administrativa é também importante, não só por ajustar gastos ao longo do tempo, até não tanto por isso, mas por conta de melhorar a eficiência do serviço que é prestado à população.
né? E você ter uma ideia de que, olha, o servidor público, quando ele é contratado, quando entra lá, ele vai ter uma dinâmica salarial, uma dinâmica de emprego ao longo da sua carreira, da sua vida, que não tem sentido de ser muito diferente do setor privado, né? Hoje, o servidor público, quando entra no sistema, ele entra já com salário muito alto, acaba tendo poucos aumentos ao longo do tempo e já chega no topo da carreira muito antes do fim da carreira, né? Você tem uma quantidade muito grande de tipos de profissão, tipos de servidores dentro do setor público. A gente precisa ajustar isso também. Então, você precisa ter alguns mecanismos de avaliação em relação ao sistema do público, né, dos servidores públicos nesse momento, para trazer mais eficiência da atuação desses servidores para a população. Um assunto que vem sendo discutido no Congresso Nacional atualmente é a reforma tributária, né? Você acredita que essa reforma resolve esse problema de desenvolvimento econômico do Brasil? Você acha que a nossa economia pode avançar bastante com uma reforma aprovada pelo Congresso? A reforma tributária é uma das reformas mais importantes que foram aprovadas e que estão aí caminhadas de serem definitivamente aprovadas na economia brasileira nas últimas décadas. Essa reforma tem o papel também de trazer eficiência para o setor privado e para a economia como um todo, né? Aumentar a produtividade. Hoje as empresas gastam com o sistema tributário dentro das suas corporações um gasto muito elevado, um tempo muito precioso, simplesmente para pagar tributos. E o que a reforma tributária traz ao simplificar o sistema tributário é diminuir esse custo, e essa simplificação tributária também significa um custo menor de judicialização, né? Hoje a gente sabe que no sistema tributário praticamente cada produto tem uma alíquota diferente e muitas vezes essa alíquota não é a alíquota que o setor quer, aí entra na justiça para ter aquela alíquota diminuída, aquele imposto diminuído. Então a gente judicializou demais ao longo das últimas décadas o sistema tributário. A reforma quer eliminar isso, quer fazer com que se tenha menos guerra fiscal, menos guerra judiciária em cima do sistema tributário, que ele seja mais barato. E no final, por conta disso, você consiga ter um custo menor para a população como um todo. E o que é interessante da reforma tributária é que, pela primeira vez, para todos os produtos e serviços, a gente vai ter mais clareza do que a gente paga de imposto, né? E vai ser importante para a gente saber que o setor A paga tanto de imposto, o setor B paga mais ou menos de imposto. Na mesma linha da pergunta do Fara, o Brasil antes vinha apostando na inserção internacional através de acordos entre blocos econômicos. Mas o mundo mudou. Esses acordos hoje estão mais difíceis. Qual deve ser a estratégia brasileira para garantir mais espaço na cadeia produtiva global, Sérgio? Aqui o ponto é mais difícil. Eu acho que a gente tem essa abertura nas commodities, né? Esses três grandes setores, agropecuária, mineração e petróleo, foram as grandes vedetes do crescimento brasileiro ao longo das últimas décadas, vai continuar sendo assim nos próximos anos, nas próximas décadas, porque justamente são setores que se abriram para o mundo, têm uma conexão muito grande com vários países compradores, especialmente a China. O resto da economia brasileira, especialmente a indústria tradicional, fora essa indústria relacionada às commodities, é uma indústria que se fechou, uma indústria que tem um protecionismo muito grande, né? E essa falta de abertura econômica prejudica a própria indústria, prejudica a produtividade do setor e você conseguir ver esse crescimento acontecer. Agora, a gente está falando de um mundo que está também ficando mais protecionista, né? O problema do Brasil querer abrir mais a economia agora é que o mundo está indo no sentido contrário. A gente está vendo o Trump, eventualmente, se ganhar a eleição no final do ano, certamente vai impor mais protecionismo na economia americana. Esse aumento do protecionismo não nos ajuda. Um país que já é protecionista, né, essa dificuldade em termos de custos fica ainda maior, né, e de tentativa de presença do nosso produto lá fora também fica muito difícil nesse sentido. Então, aqui eu não vejo muita saída de curto e médio prazo. Os acordos comerciais que a gente poderia avançar paralisaram, né, especialmente o acordo com a União Europeia, né, eu vejo aí uma dificuldade de ambos os lados para avançar nessa questão. Então, eu acho que a gente vai continuar, infelizmente, tendo uma frente muito grande de expansão da economia voltada às commodities, mas a indústria tradicional, que ainda segue protecionista e com o mundo também protecionista, vai colocar dificuldades para que a gente consiga ver um desenvolvimento mais forte acontecer nesses setores. Muito bem, JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço a participação de Sérgio Vale, economista da MB Associados. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Luiz. Foi um prazer. Até a próxima.
Agradeço também a participação de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record, que participou do documentário sobre os 30 anos do Plano Real. Emerson, vamos lembrar onde o ouvinte pode encontrar os 3 episódios do documentário? Prazer mais uma vez participar aqui do podcast. E os 3 episódios de Real, o Plano que Mudou o Brasil, estão disponíveis no Play Plus, que é o serviço de streaming da Record. Eu recomendo, vale muito a pena ver, porque é um registro histórico de um momento decisivo do Brasil. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos até o próximo episódio. Até lá!